muito obrigada pelo convite, Sidney, Fia. Uma alegria estar com vários amigos aqui, magistrados que eu admiro, e advogados, e membros do Ministério Público. Eu cumprimento, né, o nosso homenageado de hoje, também sou contra a aposentadoria. Repercutindo aqui, se eu tivesse voz, eu aposentaria alguns também. Eu vou fazer voz ao que Vossa Excelência falou, e vou, com relação ao acordo do tema 990, vou dizer que a situação não melhorou. Eu estava lendo hoje o amicus curiae da AGU, no tema 1404, e quando os olhos da gente já estão viciados, que a gente não lê mais um typo, tá lá um typo, né? Você não lê, você já não tinha visto que a decisão da repercussão geral do tema 1404, esse será julgado semana que vem, o ministro relator se refere a dados fiscais. Sim. O caso não é de dados fiscais. O caso é de lavagem mesmo. Foi um inquérito. Começou uma investigação em 2016. E em maio de 2018 pediram RIF. 20 dias depois instauraram um inquérito e a pessoa se voltou contra isso. Ou seja, ao contrário do 990, que o caso originário era de quebra de sigilo fiscal, e depois, né, pegaram uma carona ali para arguir a questão do código, não é essa questão. Então, assim, a confusão continua, infelizmente. Né? Como é que pode uma confusão dessas? E eu destaco algumas diferenças entre dados fiscais e dados que são fornecidos ao COAF, que são muito relevantes para o que a gente está falando aqui. Primeiro, a Receita tem menos dados. Por diversas razões. Ela sempre tem dados relacionados a uma pessoa contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica. Ela tem dados por um período temporal reduzido, 5 anos. Ela tem, o sigilo fiscal tem uma finalidade que é proteger o próprio interesse do fisco em receber informações dos contribuintes. E, portanto, se eu tenho o dever de declarar, inclusive, rendas, por exemplo, ou vendas ilícitas, eu tenho que ter uma proteção de que eu vou fornecer esses dados e eles não vão ser utilizados contra mim. E a gente tem uma finalidade muito clara, os dados fiscais são fornecidos para a cobrança de tributos. Com essa finalidade, inclusive, eu controlo para onde eles vão. A regulação da quebra de sigilo fiscal é muito clara no Brasil. Está no 198 CTN, com todas as letras, por ordem judicial ou em virtude de representação fiscal para fins penais. Então, assim, é completamente diferente do ambiente dos dados do COAF. O COAF tem uma quantidade infinitamente maior de dados, não relacionados diretamente a uma pessoa. Ao ambiente de pessoas insuspeitas que são relacionadas nas comunicações é muito mais amplo do que os que constam de declarações de imposto de renda ou em notas fiscais, eventualmente coletadas pela Fazenda. Segundo, o COAF, infelizmente, na ausência de uma LGPD penal, e aqui no Brasil a gente tem essa coisa pitoresca, que a Constituição institui um direito, e enquanto um direito fundamental não vale. Mas é assim, nossa cultura ainda é essa. Então, não tem limite temporal no COAF. Eu posso ir lá hoje, se houver dados de 2000, quando começou a funcionar o sistema, eu vou conseguir dados de 2000. Embora eu não possa processar uma pessoa por lavagem de dinheiro, nem homicídio, com dados baseados em 2000. O número de suspeitos é muito maior. O COAF foi instituído para coletar dados para reprimir, não acho que é para prevenir, para reprimir a prática de crimes. Essa era o quadro, então. Então, a questão é que o banco de dados do COAF permite uma perfilização muito maior. E aí eu concordo, eu acho que esse é um problema do legislador. Então, não acredito que ninguém aqui seja contra, em princípio, por design, que o COAF não poderia eventualmente responder ex officio. Mas isso deveria ser uma decisão do legislador. E também para diferenciar um pouco, talvez a gente tenha um ponto de apoio um pouco mais sério para combater. Eu gosto de falar. Vocês combatem o crime. Para se opor a isso. O que a gente tem visto nos RIFs a pedido, né, é que eles não são RIFs. Porque não tem nada de inteligência neles. Essa, pelo menos, é a prática. Como não está regulamentado, eu não posso dizer, a lei definiu que o COAF, provocado
faria um relatório de inteligência? Não. O que eu vejo dos atendimentos do COAF aos pedidos das autoridades de persecução penal é um relatório de todas as operações comunicadas com relação ao alvo, que geralmente não tem nenhum elemento de inteligência. Sim. Não tem inteligência. Então, isso não é um relatório de inteligência. É um acesso direto ou indireto, com bula de etiquetas, ao banco de dados do COAF. Se é assim, é por aí que eu acho que a gente tem que olhar e avaliar esses pedidos de IF. Porque isso é uma concessão de acesso ao banco de dados do COAF. Isso não está previsto em lei. E segundo, quando se quiser fazer um exercício, o exercício é o seguinte: seria admissível que eu criasse esse banco de dados e desse nas mãos, por exemplo, da CGU? O pedido de amigos é para que a CGU também tenha acesso aos relatórios de não inteligência, mas aos relatórios de operações fiscais. Seria isso concebível? Seria concebível que eu fizesse um banco de dados com todos os dados que o COAF tem e ele estivesse sob o controle, né, como controlador da polícia? Essa é a pergunta. Se o legislador não fez isso, é porque eu não posso facilitar isso indiretamente, através de um nome que se chama RIF de intercâmbio, que é um eufemismo, para que a pessoa tenha acesso, porque é assim que acontece. Eu dou o CPF, né? Eu brinco com isso. Dá-me o nome, eu te darei os fax. É isso que acontece nessa prática, que eu sei que o COAF, seria muito bacana ouvir a Carol, também não concordo com esse tipo de procedimento, mas se vê ali obrigado, entre aspas, né, por enquanto, a isso. E, infelizmente, um pouco de pessimismo, eu não acho que a semana que vem a gente vai ter uma solução sobre esse problema.